Nós saudamos a todos os irmãos que estão aqui reunidos conosco, na SR de Vila Velha, como os nossos irmãos no YouTube e também pela Rádio Castelo Forte. Nós cumprimentamos e saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqueles que puderem a estarem de pé. A palavra de hoje nós temos para a igreja, fala um pouquinho do nosso cotidiano, das nossas escolhas, aquilo que fazemos no nosso dia a dia, que muitas das vezes não agrada também a Deus. O tema da nossa mensagem é: escolhei hoje a quem sirvais. Uma escolha pela fé. É assim que nós vivemos, pela fé. O texto que nós vamos ler está no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Assim diz as Sagradas Escrituras. Minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? Então vocês vão ver uma diferença no que está sendo projetado na Bíblia de vocês para a minha Bíblia. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviam os vossos antepassados, do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração ao Senhor. Porém, se não parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades, as quais serviram os vossos antepassados além do rio Eufrates e na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nosso Deus, nós te exaltamos, porque sabemos que esta escolha é a escolha que agrada ao teu coração. E, Senhor, te pedimos pela tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar na sua meditação e assim alimentar as nossas almas. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus, quando nos formou, quando Ele criou o homem, criou todas as coisas, Ele nos formou para um relacionamento eterno. Deus não queria que o homem sofresse e que o homem se afastasse dos seus caminhos. Mas como nós sabemos, o homem pecou e a palavra diz que todos que pecaram foram destituídos da glória de Deus. Porém, Deus não é um Deus rancoroso, um Deus mau, mas Ele é um Pai de amor. E Deus viu a Abraão, ainda na terra dos caldeus, e Deus chamou Abraão e fez uma promessa a Abraão. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, que fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e em ti será bendita todas as famílias da terra. E hoje estamos nós aqui. Bendito seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui servindo a um Deus que é santo, a um Deus que é misericordioso e a um Deus que sempre quer o melhor para nós.
A palavra também diz lá em Hebreus, no seu capítulo 11, que Abraão, ele aceitou esse chamado pela fé. É difícil nós, nos dias que se passam hoje, nós acreditarmos ou crermos em alguma coisa que qualquer pessoa fala. Não é verdade? A palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriou. E a fé também, ela se esvaiu. Quando nós falamos de um homem para outro, antigamente um aperto de mão e uma palavra, ela valia mais do que qualquer dinheiro. Não é verdade? Hoje em dia a nossa palavra não vale nada. Mas Deus, quando chamou a Abraão, pela fé, ele sentiu que era o Deus criador de todas as coisas que o chamara. E a palavra que Deus lhe dá, ela jamais volta vazia. Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando saiu daquela terra. E começou a peregrinar em busca daquele local que Deus lhe prometeu. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Podemos imaginar que não foi fácil. Sair da sua comodidade, do meio da sua parentela, e ir para um lugar desconhecido, onde você não saberia o que você ia comer, o que você ia dar para os seus animais, a sua família, do que ela viveria. Mas quando Deus ele nos chama, a fé ela se move dentro de nós e nos faz crer e saber que Ele cuidará de todas as coisas. E assim sucedeu-se a vida de Abraão. E Abraão foi passando pelos lugares, desceu o Egito, voltou. E Abraão via que não se gerava filhos, sua mulher era estéril. Mas pela promessa e pela palavra de Deus, com aproximadamente 91 anos, já sem poder gerar, sua fertilidade ter passada, Sara dá à luz a um filho. O filho da promessa de Deus para Abraão. E dali começa um trajeto até o texto que nós lemos. Isaac nasce, Isaac se casa, a sua esposa também estéril, mas pela palavra e pela promessa de Deus dá à luz a Esaú e Jacó. E quando Jacó sai de casa e que ele vai ao caminho até a terra para se casar, até a terra ter com Labão para procurar sua esposa, ele se deita num local e ele tem um sonho de uma escada que ligava a terra ao céu. E quando ele teve aquela visão, Deus se manifesta também a Jacó. E ele repete a promessa que ele fez a Abraão: far-te-ei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começa ali a história de Israel. Os filhos foram nascendo, a família foi crescendo, eles estabelecidos em Siquém, a terra da promessa de Deus. Veio a fome, seus irmãos tinham vendido já José ao Egito, José era governador do Egito, e o povo parte para o Egito. 400 anos se passam, a escravidão, e Deus levanta um homem, chama um homem para tirar o seu povo da terra do Egito e levá-los para a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Então entra Moisés. Vêm as pragas, os sinais de Deus no Egito, para mostrar que o poder do homem não é nada para o poder de Deus. Muitos daqueles que estavam cativos poderiam não ter crido que Deus os livraria daquela escravidão.
400 anos cativo, 400 anos de sofrimento, da labuta diária, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Como Deus, Ele não se esquece de cada um de nós. Ele não esqueceu do seu povo e do concerto que Ele havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus envia os sinais ao Egito, as pragas, e um povo que era escravo e que não tinha nada, sai daquela terra rico. Um povo que não tinha poder para nada, sai daquela terra, vai para o deserto, através de vários sinais e maravilhas que Deus operara para eles entenderem que Deus não era um Deus que deixava a sua palavra voltar vazia. Se Ele prometeu a terra, Ele daria a terra. Moisés sai com o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, uma das grandes maravilhas que o povo viu, o mar se abrir. E mesmo assim, muitos não se esqueciam do Egito. Parecia que gostava da escravidão, né? Do chicote no lombo. Mas Deus sempre quis o melhor para o seu povo. O povo reclamava de água, brotava água da rocha. Quantas maravilhas o povo não viu naquela travessia do deserto, até passar o Mar Vermelho, chegar até aquele local onde Deus falara e daria os primeiros mandamentos ao povo. Quantas maravilhas o povo não viu. As águas amargas que se tornaram doces. Meus irmãos, quantas lutas nessa vida nós passamos e pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se lembra mais de nós, as amarguras, as tristezas, as agruras da vida. E Deus vem e torna aquela amargura em bênção, em doçura, e te mostra que Ele é contigo. Quantas vezes isso já não aconteceu? Moisés então envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, já próximo. Josué já estava com Moisés, era auxiliar de Moisés. Um dos 12 espias, junto com Caleb, vão à terra e se maravilham com o que Deus prometera para aquele povo e queria cumprir. Mas os outros 10 espias não creram tanto quanto Josué e Caleb. Voltaram para o acampamento. Enquanto Josué e Caleb falavam as bênçãos que Deus ia operar naquela nova terra, na terra da promessa, os outros 10 falavam: não, é muito difícil, é uma terra de gigantes, a terra já está povoada, nós vamos ter que guerrear. Mas eles se esqueceram de que o Deus que os tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, era o Deus que iria os guiar até aquela terra. Deus então dá uma ordem, que aqueles murmuradores, aqueles que saíram do Egito, não entrariam na terra. 40 anos no deserto eles passam, até que chegam à beirada da terra, próximo já ao Jordão, e ali um novo povo está ali. Aqueles que saíram do Egito passaram, ficaram pelo deserto, e é chegada agora a terra prometida. O lugar que Deus prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó, estava bem à frente. Moisés passa o comando de Israel para Josué, por uma ordem de Deus. E já nos primeiros atos de Josué, já a primeira, vamos colocar assim, né? Uma grande maravilha, mas a primeira dificuldade. Como é que eu vou atravessar com esse povo todinho para esse outro lado desse rio? Mas um Deus que abriu o mar, nada para Ele é abrir um rio.
O Deus que abriu o mar vermelho e fez um povo todo passar a seco. Para Ele nada é abrir a porta que você precisa. Para Ele nada é curar a enfermidade que está te assolando. Para Ele nada é curar a ferida que está dentro do seu coração. Para Ele nada é. Deus então dá a Josué a ordem de passar a outra banda do rio. Quando os levitas, carregando a arca, pisaram no rio, as águas se abriram e o povo passa mais uma vez a seco. Mais uma maravilha Deus opera para que o povo visse o Deus a quem eles estavam servindo. Mas por mais que o povo visse o conserto de Deus, por mais que o povo visse as maravilhas que Deus queria operar, por mais que o povo tivesse presenciado todas essas maravilhas, a mente do povo ainda estava no Egito. Difícil, né? E assim tem muita gente hoje dentro das igrejas evangélicas. Estamos na igreja, mas às vezes nossa cabeça está lá fora no problema. Está no mundo, nas coisas que tem que fazer. O trabalho que não sai da cabeça. E assim nós vamos. Deus opera mais uma grande maravilha através do povo. Para o povo poder ver o Deus a quem eles servem. Chegam as muralhas intransponíveis de Jericó. Como é que nós vamos passar isso? O que nós vamos fazer? A palavra fala da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Às vezes nós precisamos crer mais e ver menos. Tomé, quando estava com os discípulos, Jesus ressuscitou, ele só creu depois que ele viu. Jesus fala, bem-aventurado aquele que crê e não vê. Deus dá ordem para Josué rodear aquela cidade por 7 dias, dar 7 voltas. Na 7ª volta, quando o povo gritou, as muralhas caíram. Que poder o povo tinha para derrubar aquelas muralhas? Nenhum. Mas Deus, o Todo-Poderoso, aquele que todo o poder está em suas mãos, Ele é poderoso para fazer aquilo que é impossível. Nós queremos num Deus que faz o impossível por nós. A promessa estava feita. A palavra de Deus, ela não poderia voltar vazia. E o povo vai prosseguindo. Vem outras batalhas, outras guerras. E chegamos no texto em que nós lemos. Já no final da sua vida, Josué reúne o povo. O concerto que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, se cumprira e o povo está na sua terra, na terra da promessa que ele tinha feito aos seus antepassados. E Josué chama o povo, e ele começa a contar essa história. Quando Deus chamou Abraão e prometeu-lhe que ele seria uma grande nação, fez esses atos grandiosos e maravilhosos para chegarmos até aqui. Porém, ainda há no nosso meio a mentalidade do Egito. Porém, ainda há no nosso meio aqueles que não largaram os deuses do Egito, que não largaram, que ainda se lembram dos deuses dessa terra em que estamos habitando. Mas hoje é um dia de conserto. Josué chama o povo e fala: agora, portanto, temei ao Senhor. Primeiro, para você decidir o que você quer diante do Senhor, você tem que ter o temor ao Senhor. Primeiro ponto.
Diz a palavra que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, quando o Senhor fala e nos dá uma ordenança, a nossa alma ela estremece. Quando o Senhor fala ao nosso coração e nos dá a sua ordenança, nós sentimos que é o Senhor que fala ao nosso coração. Portanto, agora temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade. A palavra diz que um coração contrito e sincero, o Senhor Ele não nega. Lançai fora os deuses a qual serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração ao Senhor, ao Deus, o Deus que te prometeu, o Deus que te livrou, o Deus que te tirou do Egito e te colocou na terra da promessa. E servi ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vós há de servir. Meus irmãos, nós precisamos ter essa escolha todos os dias nas nossas vidas. As nossas escolhas moldam quem nós somos. Não adianta eu com a minha boca falar que eu sirvo ao Senhor, se com os meus atos lá fora eu mostro o contrário. Não adianta eu estar dentro da igreja, estar com o meu coração endurecido. A palavra não entra na minha vida, a palavra não gera em mim uma mudança, a palavra não me faz me afastar do pecado. Escolhi hoje a quem há de servir. Você pode estar em cima do muro, não saber o que você quer. Josué fala ao povo: escolhi hoje a quem vos hei de servir. Se aos deuses da terra do Egito, se aos deuses dessa terra em qual habitamos. Escolhi hoje. Escolhi hoje se querem servir ao Senhor. Não sei qual vai ser a sua escolha, mas eu estou definido. Você pode não servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a circunstância, se seja no desemprego, se seja na enfermidade, não importa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mundo ficou para trás, o Egito ficou para trás, as coisas dessa vida ficaram para trás. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos fazer uma escolha. Porque é muito fácil a gente falar que serve ao Senhor e os nossos atos dizerem outra coisa. É muito fácil. Quando nós falamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é um compromisso com Deus, é uma aliança com Deus. Uma aliança na qual, pela parte de Deus, não vai ser quebrada. Isso significa que você quer a sua família no serviço ao Senhor. Essa palavra, eu e a minha casa serviremos, no original que fala de trabalho. Eu e a minha casa, eu e a minha família trabalharemos para o Senhor. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem dado ao Senhor? Nesse servir ao Senhor. Seja na oração, no momento que você tira para orar ao Senhor e pedir pela igreja, pelo povo. Nós estamos passando por um momento tão difícil, que é essa pandemia que tem assolado tanto o Brasil e o mundo. Quantos têm morrido por aí e não tiveram oportunidade de fazer essa escolha? Quantos? Um outro aspecto que nós temos que observar
é que essa definição, essa liderança, ela tem que partir de dentro da nossa casa. Eu vou servir ao Senhor com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu companheiro. Nós precisamos ter uma definição. Porque quando a família ela trabalha junta, ela cresce junta. Quando o povo ele trabalha junto, ele cresce junto. Nós precisamos entender. É um comprometimento mútuo. É tão bom quando nós nos juntamos com os irmãos e louvamos ao Senhor. É tão bom que nós sentimos a presença do Senhor, o fogo do Espírito arder no nosso meio. É ter em comum, é estar em comunhão. É um dos aspectos dessa definição, dessa decisão. É ser exemplo dentro de casa e fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja. É dar bom testemunho. Alguns tempos atrás, era tão fácil a gente identificar um servo de Deus na rua. Havia um brilho diferente. Hoje em dia está muito difícil. Está complicado. Mas Deus separou homens e mulheres valorosos que escolheram servir ao Senhor para serem luz a este mundo. Para não ficar somente no discurso. Eu vou servir ao Senhor. Não, eu sirvo ao Senhor. Mas como nós mostramos que nós servimos ao Senhor? É ter uma família unida na presença do Senhor. É no seu local de trabalho, você dá um bom testemunho. É as pessoas na sua circunvizinhança olharem para você e falar assim: esse homem não sai da igreja, não. Mas quando ele chega, ele entra dentro de casa, é um sossego. A gente não tem nada para falar, é um homem de Deus. Essa pessoa ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma serva do Altíssimo. É estar alicerçado na verdade de Deus. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E é a palavra do Senhor que tem nos mostrado este caminho que temos que seguir. É a palavra de Deus que nos confronta todos os dias com quem nós somos e o que fazemos. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é simplesmente ouvir o pregador e falar o que você tem que fazer, o que você tem que ser. Não, é você ler a palavra e a palavra confrontar você e você falar: eu estou errado, eu preciso mudar. É isso que é o maravilhoso dessa decisão de você falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos como? Nós estamos alicerçados na palavra. A palavra, ela é o nosso norte que vai nos levar à eternidade. É a palavra que tem nos unido à fé. Irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor. E eu quero convidar você nesta noite. Se você ainda não se definiu, se você ainda não serve ao Senhor, mas você está assistindo esse culto, se você está aqui, se você está ouvindo pela rádio, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje. Deus não é um Deus que só te vê de longe. Ele quer um relacionamento eterno com você. Escolhei hoje a quem sirvais. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, se puder eu peço para projetar para mim rapidamente. Deuteronômio 30, 19. Há um conselho para nós. Eu queria encerrar essa mensagem lendo com os irmãos esse trecho.
Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Quando você escolhe servir ao Senhor, você está escolhendo a vida. Quando você escolhe servir ao Senhor, você está deixando a morte de lado, mas está se arraigando na vida que há em Deus. O Senhor, Ele quer cuidar de você. O Senhor, Ele quer guiar os teus passos. E Ele quer fazer de você uma nova criatura. Mas Ele somente pode fazer isso se você escolher hoje. Hoje ainda é tempo de você escolher servir ao Senhor. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá buscar a sua igreja. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir. Mas como estamos definidos no Senhor, nós sabemos que se Ele vier hoje, se Ele vier amanhã, nós estaremos com Ele. Que o Senhor nos abençoe.